Segundo Samuel, capítulo número 13, versículo número 1. Nós vamos ler aí até o 7. Vamos lendo. Segundo Samuel, capítulo número 13. Todo mundo achou aí? Vamos lá, diz assim, ó. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. No caso, amou é apaixonou, viu? A palavra mais adequada é apaixonou. E ele angustiou-se até adoecer por Tamar, sua irmã, porque ela era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso lhe fazer alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Abinadab. Jonadab, aliás, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito perspicaz, o qual lhe disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não lhes fará saber a mim o que está acontecendo? Então lhes disse Amnon: eu estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finja-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa, amassou, fez bolo diante de seus olhos e cozeu bolos. E tomou a sertã e tirou diante dele, porém ele recusou a comer e disse a Amnon: fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traz a comida à câmara, e eu comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e o trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um louco em Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Estuprou ela, né? Estuprou, na verdade, a palavra é mais clara. Tá bom até aí? Não dá nem para dizer amém, né? Essa leitura aqui é difícil dizer amém. Ela é pesadíssima, mas é sobre ela que nós vamos falar. Vamos orar a Deus? Vou pedir o pastor que vai fazer essa oração aqui. Mantenha a Bíblia aberta, nós vamos discorrer sobre esse texto, tá bom? Vamos orar, queridos. Quem tem um pedido especial presente ao Senhor, deixe-nos orar um para os outros nas vossas necessidades. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, eu agradeço o privilégio de estar na Tua presença, em Tua casa, diante dos Teus filhos, ó Pai. Estamos aqui para aprender e nos alimentar, pois a Bíblia diz, Pai querido, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus, e assim fazemos nesta noite, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, para ouvirmos a palavra e, acima de tudo, aplicarmos ela, Pai, no dia a dia em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, clamamos por aqueles que estão enfermos, doentes, por portas que venham ser abertas, que portas que precisam ser fechadas, venham ser fechadas, Senhor. Eu te venho abençoar esta igreja em cada detalhe, em nome de Jesus. Use o nosso pastor de maneira extraordinária, a qual eu creio, nos usará. Amém. Glória a Deus. Às vezes as pessoas acham que a Bíblia vai esconder as mazelas do ser humano, mas não vai não. Ela conta o que tem que contar e doa quem doer, né?
E o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, é um texto que ele não dá para dizer amém, não. É um texto feio, é horripilante, é um texto que traz para a gente um nojo, né? Traz um nojo muito grande, que é um irmão estrupando a própria irmã. É coisa feia, né? Amnon aqui, o texto, vamos explicar rapidamente o contexto. Amnon é filho de Davi. Tamar, essa mulher que foi estuprada, ela também é filha de Davi, só que são de mães diferentes, né? O mesmo pai, as mães são diferentes. E Amnon olha para sua irmã, olha para ela e apaixona por ela. Fica apaixonadão por ela, né? O nome da irmã é muito bonito e ele teve um sentimento lascivo pela sua irmã. Aí vai dizer que amou aí, mas essa expressão amor aí não é a expressão correta. A expressão aí é que ele gamou-se por ela, apaixonou, né? O que é a paixão? A paixão é um sentimento incandescente, né? Fervoroso, que se assoreia das pessoas, né? E fazem elas fazerem loucuras, até que a razão abaixa. A paixão, ela é dominante e ela estraga mesmo, ela faz um estrago, irmão. Quantas pessoas hoje estão com a sua vida destruída porque deixaram ser levados pela paixão? Olhou um homem aqui, um rapaz bonito, que isso? É o colírio dos meus olhos. E não quis nem saber do resto. Só olhou só o colírio mesmo e foi embora. Quantos homens hoje estão, com a corda no pescoço aí, vivendo à custa de nada, né? Porque a sua vida já está toda vendida, porque viu uma mulher bonita passando por aí no rabo de saia e foi todo. Já foi todo e já era, né? Deixou ser levado pela paixão. E Amon, aí vai dizer o texto aí que Amon apaixonou pela sua irmã. Mas eu quero, não é falar da paixão, eu quero falar da amizade, do conselho. É esse o termo, é esse o ponto central dessa mensagem que eu quero transmitir. Não é da paixão, não é dessas coisas, eu quero falar do conselho. Por quê, irmãos? Todo mundo aqui tem alguém que é o mais chegado seu? Todo mundo tem uma pessoa que é mais chegada sua? Uma pessoa com quem você desabafa? Todo mundo tem? Quem que não tem ninguém que você desabafa? Ninguém. Todo mundo tem, né? Alguém que é um amigo mais chegado, uma pessoa que é uma pessoa mais, um colega mais próximo, né? Alguém tem um pastor, alguém tem um amigo mesmo, um parente, às vezes é o pai, ou a mãe, o marido, a esposa, ou, enfim, cada um tem alguém a quem você é um pouquinho mais chegado, que você consegue abrir o seu coração para essa pessoa e falar para ela o que se passa dentro do seu coração. E aqui nós vemos que aqui o Amnon viveu essa situação que ele apaixonou pela irmã dele e ficou gamado e começou a emagrecer. A paixão dele estava tão dominante que ele já estava perdendo a fome de comer, de tanto que ele só pensava. Eu já passei por um momento de paixão assim, de emagrecer, né? De que eu perdi uma namorada minha, eu emagreci 8 quilos em 2 semanas. 8 quilos em 2 semanas, porque a comida não passava daqui para cá de jeito nenhum. De tanta paixão, um pouco dói, né? Alguém já passou a situação assim? Já teve alguém essa sensação? É ruim demais, viu? É muito ruim. E é a situação que esse Amnon passou, ele angustiou, a graça dele acabou, a alegria dele acabou, porque a mente dele só vinha a irmã dele. Tamar, eu quero Tamar. E ele tinha um amigo, olha aqui, irmão. Ele tinha um amigo dele chamava Jonadab, olha aqui. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz. Quem que é sagaz? Esperto, inteligente, perspicaz, né? Uma pessoa estratégica que sabe, tem habilidade para lidar com situações, né? Então, está aqui um rapaz inteligente. E ele chegou para o amigo dele e falou: mas o que está acontecendo? Você só está emagrecendo? Seu sorriso foi embora? Não estou te vendo mais aquele Amnon alegre, cantava, sorria. Aí ele vai ali, então, e ele abre o coração dele para o Jonadab. Olha, eu estou apaixonado pela minha irmã. Já não sei o que fazer mais, de tanta paixão que eu tinha por essa minha irmã. Engraçado que até então Amnon, ele tinha uma ideia na cabeça. Era uma coisa que dominava a sua mente, mas ele ainda não tinha pensado um jeito de executar.
Só estava na cabeça dele, apaixonado, não tinha falado nada com o irmão dele, não tinha tocado no assunto com ninguém, até o dia que ele vai lá e conta para o amigo dele. As coisas ainda estavam sob o seu domínio, sob o seu cuidado, né? Ainda porque, irmãos, aquilo que está na nossa cabeça é nós. Eu pergunto, irmãos, qual de nós aqui nunca teve um pensamento perverso? Quem nunca teve? Qual de nós aqui nunca teve um pensamento perverso? Vou falar de uma forma assim bem esculachada. Quem nunca passou pela cabeça de alguém matar alguém presente? Nunca passou. Deixa eu ver aqui no meio de nós, né? Somos poucos aqui, mas deixa eu ver. Alguém aqui alguma vez já passou nem por relance na cabeça, vontade de acabar com isso, matar essa pessoa, acabar com esse problema. Quem nunca passou na cabeça? Nem. Todo mundo já teve isso? Todo mundo já teve isso? E mim já passou. Pelo menos tabetão, né? Resolveu o negócio de um jeito. Mas, irmãos, quem nunca teve um pensamento perverso na cabeça? Quem nunca teve um pensamento talvez lascivo? Alguma coisa você viu na rua, você passou em algum lugar e viu alguma coisa que chamou a atenção e o pensamento seu voou, porque os nossos pensamentos são livres. Quem nos impede de pensar? A gente não tem como. Pensar é tal como ler. Quando você sabe ler, quando você passa assim naquela placa, unidos por Cristo, antes de você escolher ler, você já leu. Não tem como. Assim como nós somos assim. Se você é um homem hétero e você gosta de mulher, você está na rua, passou a mulher na frente dos seus olhos, a mulher é daquela bonita que chama atenção, antes de você decidir o que você vai fazer, você já olhou. O problema é o que você vai fazer depois que você viu. Porque antes de ver, você só não vê quem é cego, né? A pessoa que é cega não viu de jeito. Mas isso é para homem, para mulher, tanto faz. Mas a Bíblia nos orienta com relação a isso, que ela fala assim que o pecado ele é como como se fosse uma gravidez, né? Ele começa a gerar dentro de nós a sementinha. Ele vai sendo gerado, à medida que vai se alimentando, aquela gravidez vai evoluindo, até que chega um momento que vai dar a luz. E tendo dado a luz, né? Agora o filho é seu, né? Como diz, né? Deu a luz, o filho é seu, agora não tem que fugir mais não. Né? Então o que a Bíblia vai dizer assim, tendo sido gerado, ele dá origem à morte. Então nós precisamos ter muito cuidado com essa situação que às vezes nós vivemos e vemos o que nós fazemos com aquilo que nós vemos. E Amnon olhou a menina, apaixonou por ela, ficou com a sua mente trabalhando naquela situação, e ele então, o seu amigo chega, Jonadab, o que está acontecendo? Olha, eu estou apaixonado pela minha irmã. Ele sabia que não poderia ter contato com a sua irmã? Sabia, sim ou não? Sabia. Claro que ele sabia que não poderia ter contato com a irmã dele. Por isso que o negócio está na mente, porque colocar em prática, se ele falasse com alguém certamente repreenderia ele. Opa, não pode não. Mas o amigão aqui chegou e foi aconselhado. Olha o conselho que ele dá para ele. Aqui, ó. Eu estou vendo que você está emagrecendo demais, rapaz. O que está acontecendo? Ele fala, estou apaixonado pela minha irmã. É mesmo? Olha aqui, olha o conselho dele. Olha o conselho de Jonadab. Deita-te na tua cama, finge de doente. Quando seu pai estiver me visitar, você fala assim, eu peço que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare comida diante dos meus olhos para que eu veja e a coma da sua mão. Rapaz, ó, perspicaz, estratégico, ó. Você quer o quê? Sua irmã? Tranquilo, ó. Vamos dar um jeito de resolver isso daí. Isso não é tão difícil assim, não. É só criar uma situação. Cria uma situação. Finge que você está doente. Seu pai vai ficar com dó de você. Na hora que seu pai vir te visitar, você fala com ele, eu queria que a minha irmã viesse cuidar de mim. Aí, criou uma estratégia. Olha a amizade, irmãos. O nível dessa amizade. Olha o nível desse conselheiro. Na mente de Aminon já estava o mal. Não foi Jonadab que criou o mal na cabeça de Aminon, não. O mal já estava nele. Ele já estava desejando a sua irmã antes do Jonadab aparecer na história. O Jonadab só veio para racionalizar aquilo que ainda estava na ideia. Ele veio tirar da emoção e colocar a razão.
Ele veio tirar da ideia e colocar no mundo real. Olha, vamos fazer um jeito disso acontecer. A amizade dos infernos. Irmãos, é muito interessante isso, irmãos, porque muitas vezes, quantos no meio de nós, irmãos, nós nos aconselhamos com pessoas que não têm o menor temor de Deus. Quantas pessoas, irmãos, às vezes estão em crise de casamento, aí em vez de procurar alguém que vai ajudar ela a dissipar a crise para voltar à normalidade, vai procurar uma pessoa que já tem 200 separação. Pessoa que já casou, igual aquela Gretchen lá, já casou 50 vezes. Aí vai aconselhar, não, lá. O que você acha? Não, mete o pé. Pô, se você metiu o pé. Você metiu o pé mesmo. Certo dia eu conversei com uma amiga minha, e ela me pedindo orientação. Eu vou pedir sua orientação, que eu estou passando por esse conflito e tal. Me passou o que estava passando no relacionamento dela, o que o marido dela tinha feito e tal. E ela tinha conversado com algumas pessoas, e algumas pessoas tinham aconselhado ela, olha, hoje em dia ninguém tolera esse tema não. Fosse você, ó, me dava linha, metia o pé mesmo, larga isso pra lá, relacionamento tóxico, não sei o que, não sei o que. O que você acha? Eu falei, olha, eu acho que você deve sentar e se imaginar sem ele. Daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Será que o mal que ele te causou é maior do que o mal que ele vai te causar daqui para frente sem ele? Pondera um pouco. O que ele tem sido até hoje para você? Quantos males ele já te fez dessa natureza e quantos bens ele já te fez? O que vocês construíram juntos? Até onde vocês já foram? Vale a pena? Pondera, depois você toma a sua decisão. Aí, passado um tempo, ele falou, como é que está lá a situação? Como a gente se reconciliou? Então, irmãos, às vezes as pessoas têm o seu conselheiro, irmãos, já tem na sua mente o que ele quer fazer. Ele só está precisando de alguém para validar o mal que já está na sua cabeça. Mas um amigo de verdade, irmão, um amigo de verdade, ele olha para você e ele vê que você está indo no caminho mau. O amigo verdadeiro, ele te puxa para cá, para o caminho correto. Hoje as pessoas às vezes vão se aconselhar na internet. Para a infelicidade nossa, às vezes a gente vê aí até esposas de obreiros, agora é a influência digital, aí tem lá as suas páginas na rede social, fica lá, pessoal, eu estou passando por isso, o que vocês acham? O que vocês acham? Eu estou citando a esposa de obreiro, porque isso para mim é para lá de absurdo. Mas no meio de nós, pessoas comuns no meio de nós, tem isso. Vai colocar lá na internet, lá, perguntar, o que vocês acham? Estou passando por essa situação. E quem vai aconselhar? Aquela pessoa longe de Deus, aquela pessoa que não tem temor do Senhor, aquelas pessoas que são contendeiras, são pessoas que não têm a menor nem paz no coração, são umas vidas fracassadas, vidas que não têm nada para apresentar, são as pessoas que vão lá aconselhar. E a pessoa vai lá para buscar validação. Quando fala aquilo que gosta, beleza, né? Que conselho bom, porque já estava no meu coração fazer isso, né? E o importante é ser feliz. Essa é a frase mais repetida no inferno. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Aí você deixa tudo. Quantas e quantas pessoas têm se afastado da palavra de Deus? Quantas pessoas têm se afastado da igreja? Quantas pessoas têm se afastado do caminho do Senhor, abandonado a salvação, ou estão caminhando distante do caminho do Senhor, porque estão se aconselhando com pessoas que não têm o mesmo propósito, não têm a mesma fé, não caminham pelo mesmo caminho, não caminham pela mesma esperança, e simplesmente o importante é ser feliz. O Jonadab é o Jonadab que está na vida de muitas pessoas. Mas nós precisamos ter inteligência, sabedoria, para nós lidarmos com essa situação. Nós precisamos, olha aqui, de um amigo que conhece o nosso problema, mas nos ajuda para resolver o nosso problema, mas não para criar um outro problema. Existe um perigo de amigo que conhece o nosso problema, mas não nos confronta. E realmente, geralmente, no meio de nós,
seres humanos, nós somos tão falhos que nós preferimos pessoas que concordam conosco em tudo, não é isso? A gente tem preferência por pessoas que concordam com a gente. Se a gente está aqui e cria um problema qualquer, aí eu chego e falo para o Lucas, ó, tô achando que fulana está assim, ó, quer saber, eu vou falar com ela assim, desse jeito. É mesmo, tem o que falar mesmo, fala mesmo. Pô, se você falava mesmo, ela merece. Mas a pessoa não está nem medindo as consequências daquilo que está acontecendo. Às vezes por bajulação, às vezes para não perder a minha amizade, a pessoa começa a falar coisas para me agradar, mas não para confrontar o meu erro. Amigo de verdade, irmãos, é aquele que confronta o nosso erro. Amigo de verdade é aquele que vê o que nós estamos passando e fala, olha, saia desse caminho, porque isso vai te levar à perdição. Amigo de verdade é aquele que coloca em risco a própria amizade para salvar um amigo de um perigo maior. Ele pode até não gostar de mim, talvez ele fique com raiva de mim, mas eu preciso alertá-lo. E isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é fazer o bem? Fazer o bem não é só a cesta básica, não. Fazer o bem é ver que o outro está indo para um caminho da qual poderá levá-lo para uma perdição, você ir lá e arrancá-lo desse caminho, ou no mínimo alertá-lo. Porque às vezes arrancar é difícil, né, irmã Mariana? Nem sempre a gente consegue ter domínio sobre as pessoas a ponto de tirá-los de um determinado lugar. Nem sempre nós temos esse poder das pessoas de poder, não, vem cá, você vai sair daí. Né? Nem sempre nós temos essa autorização, mas pelo menos alertá-lo, exortá-lo. Ô meu irmão, estou vendo que você está fazendo assim. Isso não acabará bem. Eu estou vendo a sua conduta. Isso não vai acabar bem. Alerta. Irmãos, nós precisamos estar olhando uns pelos outros. Não só alertar o outro, mas também aceitar também o conselho de alguém, quando é um conselho bom. Nós precisamos aprender a passar pela peneira, pelo crivo. Se é a palavra tem temor de Deus, no final dessa palavra, onde isso vai terminar? Aonde vai terminar? E aí estava o versículo de número 5 vai dizer, olha aí, a estratégia dele. Deita na cama, finge doente, quando teu pai te vier visitar, você vai, pega a sua irmã, pede ela para te dar de comer, prepara, fala para ela. E então o versículo de número 6, olha o que ele faz. Deitou-se, pois, a mão, fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse a Não, rei, peço que a minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos diante dos meus olhos para que eu coma por sua mão. Ele não só ouviu o mau conselho, como agora ele executa o conselho. Ele coloca o conselho agora em ação. Ele faz conforme ele foi orientado a fazer. Ele vai fingir doente, para que a sua irmã vá cuidar dele. Então ele faz toda essa encenação, passa ali a encenar de forma estratégica como ele foi ensinado. Cadê o versículo de número? Alguém pode ler para mim Tiago capítulo de número 1, versículo 13 a 15? Tiago capítulo de número 1, versículo de número 13 a 15. Pode ler, o 14 e o 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ok. Olha aí, cada um é enganado pela sua própria consciência. Depois de enganado a sua própria consciência, ele alimenta o desejo da consciência. Espera aí. Vai pensando
e fica pensando em estratégia como fazer, raciocinando. Depois toma coragem para executar o pecado. Depois de executar o pecado, que coloca ele em prática, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? O resultado do pecado é a morte. Então, é uma escala que nós vamos caminhando. Gradativamente nós vamos avançando. Isso é importante que nós, irmãos, vamos entender isso pela palavra de Deus. E o conselho da palavra de Deus é que nós fujamos do pecado, alimentamos a nossa mente com coisa boa. Quantas vezes, irmãos, as pessoas vão se alimentando de tanto pensamento ruim, tanto pensamento perverso, pensamento maligno, pensamento lascivo. A sua mente já caminha num caminho de uma perversão moral tão grande, uma mente tão poluída, que quando você apenas esbarra numa situação, ela é suficiente para que você caia nela. Né? É suficiente para que você caia nela. Então nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas que vão purificar e santificar a nossa mente. Porque a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. A nossa mente é o nosso maior campo que nós mais batalhamos, porque ela, por ser livre, o tempo todo está vagueando e vendo e sofrendo ataques o tempo todo, nós vamos alimentando. E uma vez alimentado, a chance chegando, parece que o mal já está maquinado, é só executar. E quando executa, a consequência, ela vem. E quando vem, o pecado, ele faz aquele estrago que nenhum de nós desejamos. Nós vivemos, irmãos, no meio de pessoas que lamentam a sua sorte o tempo todo. O tempo todo, pessoas que estão enfiadas em buracos, irmãos, que não conseguem sair. Pessoas que tentam de todas as maneiras voltar para o caminho do Senhor, porque deixaram o caminho do Senhor, porque deram ouvidos a espíritos enganadores, a espíritos de demônios, deram espírito às pessoas, dominadas por espíritos malignos, para dizer a verdade, endemoniadas. Pessoas às vezes que saem da congregação, saem da igreja por qualquer situação. Hoje virou febre, isso, por exemplo, virou febre. O celular que está aí na nossa mão aí, ó. A pessoa hoje sai da igreja, amanhã vira pastor de TikTok. Os pastores de TikTok são os Jonadab da vida. Aí, para dar vazão aos conselhos, para parecer que o conselho é bonito, Daniel, para parecer que os conselhos são bons conselhos, aí começa, não é bem assim que a Bíblia fala. Se olhar no original grego, essa expressão não significa isso. É só olhar na raiz da palavra que está querendo dizer que não tem nada a ver isso. E vai dando conselhos para as pessoas se afastar do Evangelho. São tais como Jonadab, pessoa estratégica, perspicaz. Quando o Satanás foi para enganar Eva, por um acaso o Satanás, no meio daquela situação do jardim do Éden, chegou. Aqui, fosse você pecava mesmo? Foi assim? Diz a palavra do Senhor que o animal com a qual aquele demônio incorporou lá era muito perspicaz. Ele chegou e falou: você está aí de bobeira aí? Se fosse você, por que você não experimenta aquilo ali? Não, mas Deus disse que não pode, tal. Você é bobo. Ele falou isso, mas não é bem assim. Se fosse hoje, ele fala assim, no original grego, ele falou assim, não pode, mas não é não pode. Esse pode é mais ou menos. Se você só tocar devagarzinho, não tem problema. Sabe o que eles querem dizer? Que se você passar por essa situação, aí você vai saber de coisas que todo mundo queria saber, pô. Até eu. É sua chance. Né? Então ele, com palavras, com habilidade, com manipulação, com mentira, ele manipulou a mente da Eva para colocar nela uma curiosidade. E ela, por curiosidade, ela foi e fez o que não deveria fazer e deu origem ao pecado. Assim foi que Jonadab fez. Rapaz, por que você não faz isso? Manipulou a situação,
Pegou uma situação emocional, de um descontrole emocional de Aminadab. Isso é muito importante nós observarmos, porque a pessoa, Amnon estava tão apaixonado, que ele estava emocionalmente descontrolado. A razão dele já tinha ido embora, já ia com brecha há muito tempo, ele estava fora de si. Ele deixou a paixão dominar ele tanto que a razão dele já estava com brecha há muito tempo, ele estava tomado por emoção. E uma pessoa que anda por emoção, que não controla os seus sentimentos, ela é facilmente manipulada. É por isso que a Bíblia fala a palavra vigiai, durante mais de 200 vezes na Bíblia essa palavra, essa expressão usa. Vigiar, atentar, observar, cuidar. Essas palavras e os seus derivados apresentam mais de 200 vezes na Bíblia. Porque, irmãos, ser sóbrio, estar sempre vigilante, é uma ordenança da palavra de Deus. Porque a palavra fala assim: sede sóbrio, porque Satanás, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não é o leão, mas fica rodando, rugindo como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Então, por isso que a Bíblia fala assim: seja vigilante, observa quem é esse leão. Porque se você esperar que esse leão seja Satanás e que ele vai aparecer chifrudo, com um cheirinho de enxofre, mas o Satanás falou, não aceito não, ele vai aparecer mesmo, irmãos, mas é com cara de gente boa, é com os conselhos da qual você deseja ouvir, é manipulando as palavras, é manipulando o seu pensamento, é quando você já deseja o mal. Eu não estou mais querendo ofertar na igreja não, aí vem aqui no original grego fala assim, pior que é mesmo, eu não vou ofertar mais não. Eu estou querendo sair da igreja, estou cansado. Aqui, sério mesmo, seja feliz, liberte-se. Como é que é? Culto online. Faz culto online, eu sei lá, cultua você mesmo, porque Deus é nós mesmos, nós somos deuses, Deus está em nós podemos cultuar lá mesmo. A igreja somos nós, e por aí as pressões que vão colocando na tua mente, pior, você vai, não é mesmo? Porque a tua mente já está inclinada ao mal, a sua mente já está inclinada a aceitar aquilo como verdade, só falta alguém validar, não precisa mais nada, só falta alguém dizer que eu estou contigo, mas o problema é que não está. A pessoa que está aqui, depois nós podemos ver mais adiante, Jonadab vem aqui e instrua o homem a fazer. Faz assim. Depois você vai ver que o Jonadab sai da história. Ele lança o projeto dele, vira uma tragédia aquilo ali, e o Jonadab tirou o dedo da reta, não aparece mais, não aparece ele pedir perdão, não aparece ele reconhecendo que ele teve participação no mal, não aparece ele reconhecendo, meu conselho foi ruim, eu não devia ter falado isso. Não aparece ele, agora que você está sofrendo tudo isso, deixa eu te ajudar a recuperar. Depois que a Tamar foi violentada, a vida dela foi toda desgraçada, não aparece o Jonadab agora, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui para, pelo menos, aplacar um pouco do mal que eu fiz. Não aparece não, acabou. A mesma coisa irmãos, quantas pessoas ficam se ouvindo o conselho de pessoas ímpias, pessoas das quais não conhecem. Está aqui, agora eu vou puxar o saco para o meu lado aqui, eu sou o pastor dessa igreja. Muitas pessoas não se assentam conosco para se aconselhar com o pastor da igreja. Eu estou aqui todos os dias. Eu estou aqui de segunda a segunda com os irmãos, acompanhando os irmãos de perto. Muitas pessoas não sentam para conversar conosco, têm os seus problemas, guarda consigo, quando vai, abre lá na internet, abre para pessoas não sei aonde, não comunica, não fala nada. O pastor da igreja tem que adivinhar os problemas da igreja, né? Ele tem que ser evidente, ele tem que entender que fulano sumiu porque está tendo esse problema, ele tem que adivinhar, porque a pessoa não chega para trazer o problema. Eu tenho que adivinhar, eu não sou adivinho, porque não foi dado ainda esse poder para mim. Talvez algum dia dê, né? Mas ainda não foi dado o poder de adivinhar nada. As pessoas se aconselham para lá, aí depois as coisas se estrepam, dá tudo errado para lá. Aí fala assim, a igreja não me ajudou. O pastor viu que eu sumi, não falou uma palavra. Eu passei por isso, fulano não orou para mim. Mas você manifestou o que está acontecendo?
Falou? Aí houve o conselho lá do pastor do TikTok, houve lá o pastor lá do Instagram, houve lá o conselho, joga lá na internet lá, o que fazer quando estou com esse aquele problema. Aí aparece de tudo quanto é lá. Aí eu ouvi o pastor fulano, lá não sei da onde, que falou isso e isso. Aí vai lá e replica a mensagem no Instagram, porque eu achei bonitinho. Mas esse pastor, esse coach, essa pessoa que aconselhou, esse psicólogo, esse terapeuta, esse terapeuta que está lá no Instagram, você está lá onde? Ele está acompanhando a sua vida de perto? Ele está andando junto com você? Ele está olhando os resultados daquilo que está acontecendo? Ou ele só lançou a palavra dele e foi embora? Cada um com seus problemas. Né? Então é importante, irmãos. Eu sempre falo isso com meus filhos lá em casa. A gente vai às vezes repreender os filhos e fala assim, porque o que tem? Fulano faz, ciclano faz, fulano faz, o problema é desse. Meus filhos é você. Meus filhos é você. Porque na hora que der problema, para você, quem vai ficar depois lá na cama, lá cuidando de você? Quem é? Hoje mesmo eu repreendi meu filho lá, que falou que ia arrancar o freio da bicicleta. Você não vai arrancar freio, não vai voltar com essa bicicleta com 2 freios. Não aceita que você chegue nessa bicicleta com freio de jeito nenhum. Que não tem a ver, que todo mundo usa, que não sei o que, não sei o que. Não quero saber de todo mundo, eu quero saber só de você. Só de você. Eu não quero saber que depois se desse um morro desse, um freio desse arrebenta, não tem um outro, você vai parar debaixo do monstro desse. Se morrer, beleza, mas se não morrer, ficar na cama, quem vai ficar cuidando de você? É você mesmo? Não, né? Você vai travar minha vida, vai me avacalhar minha vida inteira. Por conta de quê? Porque eu vi algo que poderá te levar ao perigo e não te alertei. Então, de jeito nenhum. Então, quanto que eu posso fazer? Nunca. 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 Ou então, talvez, quando você for adulto, tiver sua casa, sua esposa. Aí, quando você machucar, você vai ver ela que vai ter que cuidar. Você pode ver da palavra, você vai aceitar. Né? Enfim. Por quê, irmãos? A gente está de perto, irmãos, a gente acompanha, a gente alerta, mas quando o problema vem, a gente também entra junto com o problema. Mas as pessoas ficam aconselhando do lado de fora aí, ó. As pessoas abrem do lado de fora, elas vão te dar um conselho, se der certo, beleza, mas se der errado, cada um está tirando o seu time de campo e saindo. Não estou nem aí. É o que Abinadab vai fazer. Ele deixa o problema pegar aqui, ó. Vocês vão ver aí, ó. Ele vai lá, a mão vai lá, faz a bagunça toda. Pega a irmã dele, estupra a irmã dele. Estupra mesmo. A palavra aí não corta volta. Não tenta esconder esse erro. Não tenta dar uma maquiada no problema. Não tenta não. É isso mesmo que ele fez. Ele fingiu. Foi lá, fingiu. Fez conforme o amigo dele orientou. Deu certo o plano. Deu certo. Ele conseguiu estar sozinho com a sua irmã dentro do quarto. Estratégia completa. Estava sozinho. Quando estava sozinho dentro do quarto, ele violenta ela. Olha aqui, no versículo 14. Ela ainda insistiu com ele. Não, meu irmão, versículo 12. Não me força, porque não se faz assim, Israel. Não faça essa loucura. Olha, vocês conseguem visualizar isso aqui? Olha, consegue, com a nossa imaginação fértil, você imaginar o pavor dessa mulher? No versículo número 12, 13 e 14, olha. Porém ela disse, 11, chegando-lhes para que comesse, ele pegou dela e disse-lhe, vem, deita comigo, minha irmãzinha. Porém ela disse, não, meu irmão, não me força, porque não se faz assim, Israel. Não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha, tu seria como um louco. Agora eu te peço, conversa com meu pai primeiro. Porém ele não quis dar ouvido à sua voz, sendo mais forte do que ela, forçou ela a deitar. Forçou e estuprou ela mesma. Naquele momento, o conselho de Jonadab se tornou em tragédia. Porque ele foi, estando sozinho com ela dentro do quarto, do jeito que ele tinha orientado, ele agora tomado pela paixão, por aquela emoção violenta, ele pega, a menina, ela recusa ficar com ele, não quer ficar com ele porque ela tinha juízo, e falou, não tem, eu sou sua irmã, não posso fazer isso, não se faz isso em Israel, eu não quero saber. E sendo ele mais forte do que ela, estupra ela. O problema vem depois desse ato, o problema maior.
é que a palavra vai dizer que assim que, olha aqui, versículo número 15, o que fala? Versículo de número 15, olha. Assim que ele deita com ela, ele sentiu grande aversão por ela. Grande aversão. E aborreceu, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que ele amara antes. Olha para você. Antes estava dizendo que estava apaixonado. Te amo, te amo, te amo, te quero, te quero, te quero. Pegou a mulher e teve o que tinha que ter. Que queria ter, que tinha não, né? O que queria ter. Assim que teve o que queria ter, passou a aborrecê-la. Não era amor porque falou que tinha? Por que não passou a amar mais ainda, a apaixonar mais ainda? Não, agora veio o aborrecimento. Agora, sabe por quê? Porque caiu nele agora. Que loucura é essa que eu fiz? Que besteira é essa que eu fiz? Ah, meu Deus, e agora? Porque caiu em si. Esse é o problema. Esse é o problema que nós precisamos estar atentos. Porque muitas vezes nós maquinamos o mal. Muitas vezes nós até desejamos o mal. E não medimos o que vem depois. E às vezes o resultado daquilo que fazemos é 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes pior do que o prazer de estar cometendo determinado pecado. Você se lembra do Bruno, né? O goleiro Bruno? Todo mundo aqui lembra da história do Bruno e da Elisa Samúdio, né? Elisa Samúdio, você se lembra? O Bruno deu uma entrevista falando que o tempo que ele ficou com essa mulher não chegou a 20 minutos. Não chegou a 20 minutos. O tempo de prazer, né, que ele teve com ela, né? O tempo que ele teve de intimidade com ela não chegou a 20 minutos. Mas o estrago foi para a vida toda. O estrago foi para a vida toda. 20 minutos de prazer e uma vida completamente desgraçada. Camarada que já estava sendo cotado para a seleção brasileira, já estava sendo cotado para poder ir para times grandes da Europa, ter o salário dele triplicado, quadruplicado, sei lá, e virar, porque ele realmente era um bom goleiro, no auge da carreira, deu uma bobeira, 20 minutos, porque viu um rabo de saia, gostou do rabo de saia e foi atrás do rabo de saia. Depois de feita a merda, a mulher veio atrás dele, ó, tô grávida. Agora já era. Hã? Aí é certamente, né? O Jonadab da vida, né? Os bola da vida, né? O Jonadab chama bola, né? No caso do Bruno, o amigo dele, o Jonadab chama bola, né? Chama, como é que chama o outro gordinho lá? Marcos não sei o que lá, né? Um gordinho lá, né? Que é amigo dele, ó. Vamos dar um sumiço nela. Né? Macarrão, é esse mesmo. É o macarrão. Vamos dar um sumiço nela? Que aí resolve o problema. Não, mas se matar, vão achar, vão saber. Não, a gente dá um jeito, arruma os cachorros. A gente arruma os cachorros. O pitbull que arranja, come a toda. Acabou. Acabou, foi com quem? 2 vidas foram ceifadas. A vida da Elisa Samúdia foi ceifada e a vida do Bruno foi ceifada em vida, né? Em vida. Antes tivesse morrido. Porque a desgraça da vida dele não acabou até hoje, né? Então, irmãos, olha para você ver, a tragédia por conta do mau conselho. A tragédia do mau conselho. Porque qualquer outra pessoa que você aconselhar e falar, você já pegou a mulher? Peguei. E agora? Agora, meu filho, é assumir. Assumir, fazer o quê? Dos males o menor. Você tem que assumir, você tem que ser homem. Assuma a sua responsabilidade. Né? Agora você tem que assumir a sua responsabilidade. Você não vai ser o primeiro nem o último que vai ter que assumir uma responsabilidade dessa, não, né? Vai ter que pagar a pensão e tudo, mas o interesse de terminar o problema logo, de fugir do problema e não assumir a responsabilidade, trouxe para ele um mal muito maior. É o que aconteceu com ele aqui, ó. Sentiu grande aversão. Isso eu estou falando aí do moço que matou, mas quantas pessoas, irmãos, têm pecado contra Deus, têm querido ter aquele gostinho do pecado. Querido ter o gostinho do pecado. Tem uma música que, antiga, né? Dos antigos aí, é bem antigo não, né? Mais ou menos antigo. Mas eu acho que vocês conhecem a música da Teresa. Teresa era uma menina linda que vivia na igreja, cantava belos louvores, espantava a tristeza, né?
Mas no primeiro dia, sei lá, esqueci o nome da música, como é que é? Mas sei que ela se agarrou com um camarada lá e falou, agora eu vou, né? O cara falou, não, Tereza, fica tranquilo, pode vir, não é? No final da música lá, o camarada, o garanhão lá, o bichão era HIV positivo, não era isso? O cara era HIV positivo, ficou com a Tereza gamadão por ele, não viu nada além do bonitão, né? Não viu nada que tinha por trás do bonitão, né? E saiu da igreja, avançou para cima do bonitão, foi infectado com HIV. Não é isso? Então, irmãos, aí na música fala assim, no final da carta estava escrito, bem-vindo ao mundo da árvore, né? Enfim, né? Então, a dor e a tristeza tomou conta do coração de Tereza. Chama Tereza pelo preço do pecado, desse mundo foi-se embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora, né? Então, irmãos, quantas pessoas no meio de nós têm assumido o risco de aceitar o pecado para si? Não, é rapidinho, eu só vou ali e volto. Eu só vou experimentar. Eu só vou tentar. Às vezes é até um pecado, digamos assim, premeditado, né? Eu vou, mas é rapidinho, eu volto, só vou ver como é que é. O problema é que ver como é que é, está enlaçado e não volta mais. Né? Quantas pessoas experimentam as drogas, né? A gente vê, eu não canso de falar, a gente passa naquela lagoinha ali, aquela lagoinha ali é um caos tremendo. Aí você vai conversar com as pessoas, como é que você veio parar aqui? Não, eu só fui dar um traço só para experimentar, não conseguiu sair mais dali. Não sai mais dali. Por quê? Mau conselho. Eu vou para balada. Se vocês for olhar, irmãos, dentro da população carcerária, a maioria da população carcerária são pessoas que com nomes bíblicos. São pessoas que foram criadas dentro da igreja. Lá está lá os Marcos, os Joãos, os Lucas, os Mateus, Davi, Samuel, enfim. Parece que a Bíblia está toda lá dentro. Está toda lá dentro. São pessoas que você começa, mas a minha mãe era crente, foi criada na Assembleia, foi criada na Deus Amor, foi criada na Quadrangular, foi criada não sei aonde, enfim, mas por que você está aqui? Por conta da amizade, meus conselheiros aí, meus amiguinhos. Né? Porque o conselho de Satanás o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Né? Mas nem sempre a felicidade está em fazer o que eu quero, mas a felicidade está em fazer o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer. O que é devido fazer. É por isso que Jesus diz assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder em troca do meu nome, ganhá-la-á. Né? Então, aí nós vemos aí a tragédia que aconteceu com a vida de Tamar, de Aminon, né? Porque o pecado prometeu prazer, mas causou repulsa. Causou repulsa. A diferença entre o arrependimento e o remorso, né? Qual que é a diferença entre o arrependimento e o remorso? O arrependimento é tristeza por aquilo que eu faço, né? Tristeza por aquilo que eu faço. Se porventura eu chego e bato no Lucas, fui tomado de algum sentimento de ira e dou-lhe um soco na cara. Logo depois eu dou um soco nele na cara. Por que eu fiz isso, meu Deus? Lucas, me perdoa, pelo amor de Deus. Estou muito entristecido por aquilo que eu acabei de fazer com você. Eu, infelizmente, não consegui controlar a minha emoção. Te dei um soco na cara, me perdoa e tal. Talvez eu até tenha, da parte dele, talvez eu ainda tenha até um troco, né? Ele pode até se revidar conforme ele for. E também pode me perdoar. Mas a tristeza está dentro de mim por ter feito algo que não deveria ter feito. Mas o remorso é uma tristeza pelo resultado daquilo que eu fiz. Não é pelo que eu fiz. O remorso eu dou um soco na cara. Aí eu saio tranquilo. Só que aí ele vai e me pega lá na curva desprevenido e me dá um tiro. E me deixa na cama.
Aí eu vou sentir tristeza. Não é por ter machucado ele, eu vou sentir tristeza pelo resultado que aquilo me causou. Olha onde que eu estou aqui agora, mas agora já é tarde. Né? Agora já é tarde. São essas pessoas, às vezes não perdoam, pessoas que não têm afeição pelos outros, vivem carregando mágoa, vivem carregando tristeza um do outro, amargura com o outro, não perdoa, né? Aí depois, por mais que tenha a oportunidade de consertar, de corrigir o problema, não corrige não. Aí acontece uma tragédia, a pessoa morreu. Aí a pessoa fica lá, na beira do caixão, volta para mim, me perdoa, não sei o que eu vou fazer desse agora, o que será de mim, não sei o que. Agora já foi embora, não tem mais o que fazer. A tristeza é tardia, o arrependimento é tardio, não tem mais a solução, acabou. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, cuidado. Nosso tempo está acabando ali, eu quero levar aqui o versículo de número 17, ele chama a atenção nesse 17. Olha aqui, ele chamou o seu moço que o servia e disse: ponha para fora esta e fecha a porta após ela. Peraí. Não é isso que eu quero, não. Eu quero o versículo número 9. Vou voltar aqui. Olha aqui. Dentro do plano de Aminon e Jonadab, olha o que ele está dizendo aqui. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou... Não, estou lendo errado. E tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Olha aqui para você ver um detalhe nisso aqui. Ali ele estava assistido por algumas pessoas. Talvez os empregados da casa, porque Aminon era filho do rei. Então, certamente, ele tinha empregados dentro de casa. Pessoas que foram levar bolo, levar as coisas para ele. Porque atendendo ele estava fingindo doente. Então, estava todo mundo preocupado com ele. O que ele faz? Na hora que a irmã dele chega, ele fala assim: saia todo mundo do meu quarto. Deixa só ela aqui. Deixa só ela aqui dentro. Aí, estando lá dentro, só ela e todos se retiraram, aí é que ele começa a conversa com ela direto. Ó, estou apaixonado por você, deita aqui comigo, fica comigo. Porque estava só ela. E estando só ela recusa ficar com ele, e então ele pega e vai com força e violência, e acaba ficando com ela de maneira abrupta, né? Violenta mesmo, estuprando. Porque estava sozinho. Eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, para esse ponto. O estar sozinho. O perigo de nós ficarmos sozinhos, aonde não se deve estar sozinho. E agora, falando com pessoas adultas, nós, homens, quantas pessoas ficam com amizades, fica sozinho na internet à noite, batendo papinho com aquela menina. Mulheres também devem fazer isso, sei lá. Tem mulher que faz também. Fica lá, à noite o marido já está roncando, e o celular está lá, conversando. E o fulano: não, você está linda. Não, mas seu cabelo está maravilhoso. Não, você fica tão lindo com aquele vestido. Manda uma foto com aquele vestido. Homens, a esposa está lá, dormindo no sono da paz, o homem está lá, é minha amiga. É minha amiga. Não está dentro do quarto sozinho, mas como se estivesse, porque está na sua intimidade com alguém que não deveria estar. É o que a minha irmã fez. Estava dentro do quarto fechado com intimidade com quem não deveria estar. Se houvesse alguém ali dentro, certamente ele não teria coragem de fazer o que ele fez, mas como ele estava só, a coragem veio. Por isso que é o perigo, irmão. Homens, perigo de ficar sozinho. É carona dentro do carro para a mulher. Não, é só a carona, só até ali. Cuidado, carona com mulher. Não, mas ela é minha amiga, eu conheço ela faz muito tempo, eu não sei o quê. Cuidado com esses negócios, leva para lá, leva para cá. Homem com mulher sozinho, dá faísca. Ah, mas ela eu não tenho interesse dela. Às vezes não tem agora.
Não tem agora, mas pode surgir o interesse. Aliás, o momento está propício. Você está sozinho? Namorado que fica sozinho, gente com o namorado dentro do carro, fica sozinho no quarto, fica sozinho não sei aonde. Está criando situações que, se tivesse perto de alguém, não estaria. Não aconteceria. Mas está ali, dando bobeira, entregando o corpo para o problema. Então nós precisamos ter cuidado aqui, para não cometer o mesmo erro que a Minão, que atirou todo mundo e ficou só ele dentro do quarto. Sai todo mundo. Aí a coragem veio. Qualquer uma pessoa que estivesse ali dentro, ele teria retraído com a sua coragem, com o seu ímpeto para fazer o que ele fez. Qualquer um. Por isso que é bom nós estarmos juntos, irmãos. E isso aqui, eu não estou falando só de questão de lascívia, não, irmãos. Não estou falando só de questão de mulher e homem, não. Qualquer outra coisa que nós ficamos fazendo às escondidas. E não é só qualquer pecado, não. Às vezes até o caminhar sozinho. É o tal do querer ser crente sozinho. É os crentes que hoje estão aumentando os tal dos desigrejados para ficar sozinho. Eu mesmo me pastoreio, eu mesmo me cuido, eu mesmo não sei o quê. É até ficar sozinho, para que a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. É enganoso. E a gente vai dando bobeira, vai criando as situações, permitindo que as situações se aproximem de nós. E aí depois, quando nós vamos ver, o que tinha que acontecer já aconteceu. A tragédia já aconteceu. Agora já é. Então fica um conselho aqui da palavra de Deus para nós. Principalmente quando se trata de questões sexuais. Quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia fala assim: resistir ao diabo e ele... Quando se fala de coisas pecaminosas, quando se trata de Satanás, a Bíblia manda resistir a Satanás, não manda correr de Satanás. O que é resistir? É se opor mesmo. Se Deus é por nós, se você está com Deus, se Satanás se opõe à sua vida, resista a ele, se opõe a ele, briga com ele mesmo e ponha ele debaixo dos seus pés. Mas quando se trata de assuntos sexuais, a Bíblia fala assim: fugir da prostituição. Não é para resistir, não, é para fugir. É fugir. José é um grande exemplo. A mulher do Potifar, toda bonita, linda, cheirosa, perto dele lá, quando ele sentiu o cheirinho, aquele perfume gostoso, você vai dar para mim, não. Se ele ficasse lá cheirando aquela mulher, ela, não, eu sou forte. Não, para mim está tranquilo. Eu tenho a Deus, eu tenho o Senhor de Israel. Para mim não tem problema não. E a mulher lá no cangote dele, não. Ah, José, você é tão cheiroso. Lindo, maravilhoso. Você tem meu número. Maravilhoso. Não, José, eu tenho... Nossa, danado para você, José. Rodeando ele com aquele cheirinho, Se o José não tivesse, picado a mula, certamente hoje a história que chegasse para nós aqui do José era outra. Era outra. Né? O desfecho da história de José que teria chegado para nós é outro. Mas o que ele faz? Perna para quê? Te quebra. Né? E é o que a Bíblia orienta. Fugir da prostituição. Foge dos pecados que o homem comete no corpo. Os pecados sexuais, irmãos, eles são os que mais derrubam crente. Vocês conhecem vários pregadores renomados, vários pastores renomados que foram irmãos cheios da graça de Deus, irmãos cheios do Espírito Santo, e não tem como negar que não era não, irmãos. Olha para vocês verem, um irmão chamado Billy Graham, que é um grande missionário, pregador do Evangelho, mais de não sei quantas mil almas que já se converteu ao Senhor pela pregação desse irmão chamado Billy Graham. Ele tem mais de não sei quantos livros escritos, de palavras lindas, edificantes. Deu mole com a secretária. Deu mole com a secretária. Talvez aquele irmão que ensinou tantos de nós a sermos fortes, deu mole na fraqueza que o homem tem de maior, que é aceitar ficar só com uma mulher, que não é a sua. Então nós precisamos nos apegar ao conselho do Senhor, ao conselho da palavra de Deus, antes que seja tarde.
antes que o mal venha, e depois que o mal vier, a gente chorar o leite derramado, e já não tem mais condição de juntar esse leite, né? Já era. Deus nos abençoe em nome de Jesus. O tempo não é suficiente para nós dissertarmos tudo que tínhamos aqui. Mas, irmãos, eu gostaria que você refletisse com o seu coração. Quem é que te aconselha, meu irmão? Aonde você tem se aconselhado? Quando você tem algum problema, situação, seja de qualquer que seja a natureza, quem é que tem te orientado? Você tem buscado pessoas que têm temor de Deus? Você tem buscado realmente pessoas que confrontam, se precisar confrontar? Ou você tem buscado pessoas só para te abraçar? Só para dizer que é isso mesmo, que está certo, para afagar o seu ego e deixar você à vontade? E quando a pessoa te confronta, aquela pessoa te confronta, você avalia o confronto ou você fica com raiva dela? Fica com raiva dela. Mas que Deus nos dê sabedoria e graça para nós buscarmos conselhos daqueles que temem a Deus. Porque a palavra do Senhor Deus nos diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos por um tempo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Meu Deus querido, expondo aqui essa palavra, essa tragédia, Senhor, na verdade, que está contida na Tua palavra. E a palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso exemplo. Para que, Senhor, ou nós acertemos como alguém acertou, ou nós deixemos de errar como alguém errou. O Senhor tenha misericórdia dessa igreja, para que nós venhamos dar ouvido à Tua palavra, a sabedoria do Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor, e fugir do mal, fugir da aparência do mal, fugir do perigo, ter sensibilidade, Senhor. E eu te peço que o Senhor coloque no nosso caminho, coloque pessoas ordeiras, coloque no caminho de cada um dos irmãos aqui, Senhor, pessoas boas, tementes ao Senhor. Coloque pessoas que entendem, meu Pai, que nós precisamos chegar no destino, esse destino é o céu, para que ninguém venha nos desviar desse foco, ainda que às vezes as palavras doam, mas que essa palavra nos conduz, Senhor, à salvação. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Amém. E graças a Deus.